A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 6 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jeremias 18, que nos diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, veio a Jeremias. Jeremias foi um profeta, a qual ele simplesmente estava num momento muito difícil, porque o povo estava em rebeldia, não queria dar atenção a Deus, às palavras de Deus, às orientações de Deus. Então ele simplesmente pegou e profetizava para o povo. E aquele povo ouvia a Jeremias, mas não acreditava. E aí então aconteceu o que? O Senhor revelando tudo aquilo ali, ele simplesmente se entristecia muito. Desculpa. Ele se entristecia muito. E ele se entristecendo muito, e muitas das vezes ele se prostrava. Então assim, a palavra começa dizendo: levanta-te, E é uma ordenança para nós também. Nós devemos nos levantar, não ficar prostrados em meio a situações, em meio a medo. Nós vivemos em uns tempos que está sendo muito difícil as coisas que estão por vir e que estão acontecendo. Muitas pessoas estão passando por angústias, tristezas, mas verdadeiramente nós temos que ter a nossa confiança em Deus, independente daquilo que venha a acontecer. E aí então veio a palavra do Senhor dizendo para ele se levantar, porque ele estava prostrado mediante aquilo ali. E deu a orientação, desce à casa do oleiro. O oleiro, irmãos, ele ficava num lugar embaixo da terra, uma casa, como se fosse uma casa oca, e ele ia lá para baixo. Por quê? Porque Israel foi construída no deserto. E aí então assim, naquele período seco, se o vaso se quebrasse, ele não conseguiria moldar, ele teria pouco tempo para moldar o vaso. E aí então o oleiro, tudo ali que era construído, foi construído embaixo para diminuir a temperatura e tudo ali assim ficar mais escuro, mais úmido, podemos por assim dizer. E aí então Jeremias ouviu a palavra do Senhor e desceu, e chegando lá viu esse oleiro. Então assim, o oleiro estava sentado numa cadeira, tipo como se fosse uma roda. E nessa roda onde ele sentava, ele balançava os pés, e uma roda com uma massa de argila estava ali para ser moldada. Irmãos, nós temos que entender, Então ali assim, o Senhor está sempre fazendo com que o mundo venha girar, e ele está com poder para simplesmente assim tocar em tudo e moldar conforme a sua vontade. E aí então o barro, não é qualquer barro que a gente encontra por aí, é um barro selecionado, é um barro verdadeiramente apropriado para se fazer um vaso. Não pode ser uma terra cheia de pedras, não pode ter sujeiras, não pode ter variação de cores, e tem que ser tudo ali assim de uma forma que venha a ser tudo semelhante. E assim também é. E o Senhor pegou a mim e a você e separou como um vaso escolhido. Então assim, ele pegou, nos separou, assim como o oleiro pega uma argila e separa uma argila escolhida. Nós somos escolhidos do Senhor. E aí então vem as etapas. Para todos aqueles que são escolhidos, que são chamados, há uma etapa. E você é pego, separado, e ali você é trabalhado com óleo, simplesmente a água e especiarias. Para que o quê? Para que a massa fique preparada para ser moldada. E depois que ela está sendo boa, ela é colocada na rodança e é moldada. E ela simplesmente é assim, moldada pelas mãos do oleiro. Esse oleiro é o próprio Deus que molda a nossa vida. E aí então esse oleiro vai trabalhando no vaso. Mas Jeremias disse que a vaso simplesmente ele se quebrou. Irmãos, há uma etapa de separação,
de unção, que é derramamento do Espírito Santo. E aí então o Senhor vai começar a te moldar para que venha ser um vaso nas mãos dele, onde ele possa usar você. E aí então, depois de você ser moldado, o vaso está pronto, você vai para o forno. E depois do forno, o vaso ele é tirado do forno e colocado num lugar para esfriar. Daí então ele pode ser usado e tocado pelos outros. Assim também somos nós somos separados, nós vamos passar pela fornalha, nós vamos ser moldados por Deus, cheios do Espírito Santo, nós vamos ser batizados pelo Espírito Santo. Há etapas a qual nós temos que fazer. Quando o vaso se quebrou, quando o vaso se quebra, ele simplesmente assim, ele pode tirar aquela parte ali ou acrescentar outra parte nesse vaso, ou simplesmente se desfazer totalmente o vaso, a argila, o vaso ainda que está sendo moldado, e refazer um vaso novo. E muitas das vezes, quando é acrescentado algo, ele simplesmente é um vaso maior, porque toda vez que o vaso para e se quebra, ele simplesmente ali assim, quando ele está disforme, ainda dá para moldar, mas quando ele se quebra, ele já está pronto, e aí então ele tem que ser moldado, ele tem que ser trincado inteiro, ser desfeito e refeito, e nisso daí é colocado outras coisas para que ele venha se unir. E aí então há um ponto aonde nós estamos verdadeiramente, porque assim, muitas das vezes quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós estamos com esse vaso que está quebrado, e aí então o Senhor verdadeiramente se desfaz o vaso inteiro, acrescenta mais algo e faz um vaso novo para a honra e glória dele. E aí então assim, e muitas das vezes quanto maior a resistência em ser quebrado, pior ainda é com relação a aquilo que Deus quer fazer. Então assim, se Deus está te moldando, deixe-o moldar, para que você venha a ser um vaso novo nas mãos do oleiro. E aí então, Jeremias vendo o oleiro simplesmente preparando aquele vaso. E aí veio a palavra do Senhor: assim como aquele vaso foi quebrado, eu não posso fazer um vaso novo de Israel. Israel estava totalmente disperso da vontade do Senhor, não queria fazer. E aí então eles foram para o cativeiro, e quando saíram do cativeiro, eles estavam verdadeiramente prontos. Não estavam totalmente libertos, não estavam totalmente sarados, mas estavam ali ao ponto onde Deus poderia começar do zero. E assim também é da nossa vida. Muitas das vezes nós erramos, quando nós caímos, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Verdadeiramente Deus quebra tudo ali, faz uma situação onde Ele venha moldar a sua vida novamente segundo a vontade dEle. Então assim, nós temos que deixar Deus verdadeiramente moldar a nossa vida conforme a vontade dele, seja no nosso ministério, seja na nossa casa, seja para onde nós vamos, seja no nosso trabalho, em tudo na nossa vida nós temos que deixar Deus fazer a escolha, porque a escolha dele é melhor para mim e para você e para todos. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, moldando a nossa vida, mudando o nosso ministério, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar nos guiando em retidão, meu Senhor Jesus Cristo, para que venhamos, meu Pai, estar na sua presença, meu Deus, meu Pai, te agradando, meu Pai, assim como esse barro, meu Pai, nós somos nas suas mãos, meu Pai, também, meu Senhor Jesus Cristo, Maria, a qual o Senhor molda, meu Pai, que o Senhor faz vasos novos, vasos cheios do seu Espírito Santo, vasos cheios, meu Pai, da sua vontade, do seu querer, meu Deus, para a tua honra e glória, meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos, meu Pai, mostrar a beleza e mostrar, meu Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que o Senhor fez para nós, meu Pai, para a honra e glória do seu nome, meu Pai. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a nossa vida, abençoa nossos familiares, abençoa, Senhor Jesus Cristo, todos aqueles, meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que estão te servindo, meu Pai. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoa os comerciantes, abençoa os trabalhadores, meu Pai, meu Senhor, abre a porta para aqueles que estão procurando emprego, meu Pai, entra nos hospitais e vinha estar curando, meu Pai, meu Senhor, todos aqueles, meu Pai, que estão lá, meu Deus, pedindo uma cura, meu Pai, em nome de Jesus, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos, amém. Você que foi abençoado com esse vídeo, compartilhe e deixe o seu like, amém, irmãos?